Olá pessoal, a videoaula de hoje tem como um tema muito importante para a biologia geral, né? Que é a classificação e nomenclatura dos seres vivos, tá? Não somente para microbiologia, mas para toda a biologia. Você, depois que assistir todas as partes dessa aula, você vai entender melhor um pouquinho sobre como os seres vivos estão classificados e como que a gente dá nome para esses seres vivos, como que eles estão, né, nomeados, ok? Que é muito importante para o nosso estudo. Pessoal, você já ouviu falar na caixa de Pandora? Tá? Aqui na parte da direita a gente tem uma ilustração, né? Não venho aqui dar uma aula sobre mitologia grega, mas a história da caixa de Pandora, né? É interessante para a gente começar a contextualizar a aula de hoje. Pandora, então, teve curiosidade sobre uma caixa, né, que estava ali presente, e nessa caixa que estava fechada, né, ela rondava, né, muitos mistérios. Muitas pessoas, então, tinham curiosidade sobre o que estava ali dentro da caixa, o que aquela caixa guardava. Pandora, então, abriu essa caixa. E de dentro da caixa, né, em uma das versões dessa história, saíram muitas coisas ruins, né? Saíram muitos males para a humanidade, como tristeza, angústia, né, maldade. E somente restou lá dentro da caixa a esperança, né? Essa, então, é uma das versões, né, dessa história. Você pode se aprofundar melhor sobre essa história aqui. Mas a questão da Pandora, a caixa de Pandora, traz pra gente essa coisa de mistério, né? Essa questão do misterioso. O que tem lá dentro? O que tá por trás disso, né? E justamente Pandora foi o nome que, né, alguns cientistas usaram para nomear um vírus, né, que eles acabaram descobrindo nos anos, né, recentes, 2000 e pouco para cá. Pandora vírus, então, né, é um tipo de vírus, um grupo de vírus muito misterioso. Justamente, né, recebeu esse nome porque ele guarda dentro dele alguns mistérios, coisas que não eram comuns para todos os vírus que até então eram conhecidos e estudados, tá? Pandora vírus, então, ele faz parte de um grupo que informalmente a gente chama de vírus gigantes, né? Se você reparar, na aula que eu dei sobre microscopia, eu falei para vocês que os vírus, né, eles são muito pequenininhos, microscópicos, que a gente nem consegue ver no microscópio óptico. Lembra disso que eu falei lá na aula de microscopia? Que a gente tem os vírus com tamanho menor de 200 nanômetros e que a gente não conseguia visualizar os vírus no microscópio óptico. Ora, agora eu apresento para vocês um tipo de vírus, né, o Pandora vírus, que faz parte dos vírus gigantes, que eles são maiores que 200 nanômetros. Eles alcançam tamanhos, né, que é até possível a gente visualizar esses vírus aqui no microscópio óptico de laboratório, tá? Então, eles ainda têm essa questão, né, de muita coisa a ser descoberta, né? A carga genética desses vírus também é muito misteriosa. Eles possuem muito mais genes, né, do que um vírus que até então era conhecido como os vírus comuns, né, os pequenininhos mesmo. Eles têm, então, uma misteriosa carga genética que não é encontrada em nenhum tipo de ser vivo. Então, eles carregam informações genéticas ali realmente muito individuais, particulares, né? Então, hoje, a classificação desses vírus gigantes está bem complexa. Os cientistas estão cada vez mais descobrindo. Até então, eles já tinham sido confundidos com bactérias, por causa que o tamanho deles, né, ele é um tamanho que não era até então comum para vírus. Então, por alguns momentos, eles foram confundidos com bactérias. Depois foi estudado melhor e foi visto que eles não eram bactérias e que realmente eles são vírus, mas vírus diferentes, né, vírus gigantes. Tá? Então, esses vírus aqui, eles, né, receberam esse nome de Pandora vírus, né, esse grupo que eu tô mostrando aqui. Isso aqui é uma capa da revista Nature, que é uma revista muito importante de ciência, né, de 2013. Então, dos anos 90, 2000 pra cá, muito tem se descoberto sobre esses novos vírus gigantes.
certo? Aqui no Brasil, olha que legal, um grupo de pesquisadores ali da Universidade Federal de Minas Gerais acabou também tendo muitas descobertas sobre vírus gigantes. E eles deram o nome, para homenagear a cultura, né, do Brasil, de Tupã vírus. Tupã, né, então, que homenageia, né, e faz referência a tribos, né, a indígenas. Então, esse Tupã vírus é mais um representante dentro desse grupo de vírus gigantes. Só para vocês terem uma ideia, olha aqui essa imagem. O Tupã vírus, ele chega a medir, pessoal, 1.200 nanômetros. 1.200 nanômetros, ou seja, né, mais que 1 micrômetro. Se você voltar lá naquela aula de microscopia, também você vai ver a tabelinha de medidas, que 1 micrômetro é muito grande, né, em relação aos vírus comuns. Esse tipo de vírus gigante realmente, então, ele atinge um tamanho que até então não era conhecido para vírus. Só para vocês terem uma ideia, esse vírus que está aqui do ladinho, ó, do Tupã vírus, é o vírus da gripe, o vírus influenza, né? O vírus da gripe normal, comum. Então, olha só o tamanho do vírus da gripe, que então era o considerado tamanho mais normal dos vírus, né? Diante do Tupã vírus, que realmente é muito maior, tá? Então, esse grupo de pesquisadores aqui do Brasil é muito importante e tem também contribuído bastante com essa parte dos vírus gigantes. Só como curiosidade também, eu apresento a vocês outro vírus descoberto por essa mesma equipe aqui do pesquisador Abraão e os seus colaboradores, né? Olha só, um trabalho de 2018, então bem recente. E eles também descobriram outro tipo de vírus gigantes aqui também, vírus gigante. Olha só para vocês verem com a escala aqui, ó, né? Também 500 nanômetros, um tamanho acima do normal para os vírus comuns. E olha o nome que esse vírus recebeu, mais uma homenagem à cultura brasileira, né? Samba vírus. E esses nomes curiosos, né, não param por aqui na classificação e nomenclatura dos vírus gigantes. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa formiga, ó. Ela recebeu o nome de Tetramoron Jedi, né, em homenagem à sequência de filmes de Star Wars. Também a gente tem essa mosca rara. Ela recebeu o nome também em homenagem a Beyoncé, Scaptia Beyoncé, né? Os pesquisadores aqui, eles fazem uma referência a uma vestimenta que a Beyoncé usou num clipe, né, que acabou sendo semelhante a esse abdômen dourado, né, dessa mosca aqui muito rara. Quem gosta do rock, a gente também tem cientistas, né, que fizeram homenagens nas suas descobertas a grandes artistas e bandas de rock. Aqui eu tenho somente alguns exemplos. Aqui, ó, o sinal foi os Pink Floyd, nem precisa falar, né, pessoal, em homenagem à banda Pink Floyd. Nesse caso aqui, esse camarão é muito, muito bonito, né, ele tem uma das suas garras aqui rosa, né? Então, pink, a homenagem, né? E ele, por curiosidade, ele emite um som muito alto, né? Lá no fundo do mar, que consegue matar os peixes para ele se alimentar, né? Então, é um som pesado, né? Que também acaba fazendo uma referência à banda, né? Que os pesquisadores aqui já eram fãs e quiseram homenagear. Para finalizar aqui, ó, uma banda brasileira, Sepultura, também foi homenageada a partir do nome, né, desse poliqueta. É um anelídeo, né, um parente distante aí das minhocas, também lá no mar. Então, Terebilite Sepultura também recebeu esse nome em homenagem a uma banda, né, que provavelmente os cientistas ali eram muito fãs, tá? Pessoal, aí a gente se pergunta, né, com esse monte de nome, né, então você pode descobrir uma espécie e dar o nome que você quiser? Como que a gente dá nome aos seres que são conhecidos, né? Vamos supor que você descobre uma espécie e você ali como a primeira pessoa que está vendo aquele organismo, você pode dar o nome que você quiser? Tem regras para isso, né? Existem algumas regras que a gente vai aprender ao longo dessa aula para dar nome aos seres vivos. E como que eles estão classificados, né? Lembra lá do vírus gigantes, que por muito tempo foram considerados bactérias, depois viram que não eram bactérias, eram vírus gigantes. Então, como que os seres vivos estão classificados? São duas perguntas aqui que a gente vai responder, né, ao longo dessa aula, né, de hoje, que a gente começa
começa agora, tá? E, gente, para começar esse estudo, uma parte da ciência muito importante que nos ajuda a responder essas duas perguntinhas que eu acabei de mostrar para vocês é a taxonomia. Taxonomia, então, é uma área da biologia, uma área da ciência que ela ajuda, né, a organizar, a classificar os seres vivos. O nome taxonomia, né, que vem lá do grego, já traz pra gente uma ideia do principal objetivo da taxonomia, né, arranjo ordenado, que é justamente estabelecer relações entre os organismos, né, e colocar mais agrupado, né, aqueles que têm características mais semelhantes daqueles que têm características mais distantes. Então, a taxonomia nos ajuda a classificar os seres vivos em categorias de acordo com características. Outro objetivo aqui da taxonomia também é no sentido de nos auxiliar a estudar organismos, né? Então você está lá investigando, pesquisando e você se depara com um micro-organismo aqui que você não sabe, né? Você não sabe qual é o nome desse micro-organismo. Então você se pergunta, né? Qual será o nome? Como que esse ser está classificado? A taxonomia também nos ajuda a identificar aquele ser vivo que já é conhecido. Se alguém, né, no passado já identificou, já deu um nome para esse micro-organismo, você que está vendo ele pela primeira vez agora, você consegue buscar, pesquisar através da taxonomia e descobrir então qual é o nome, qual é esse ser vivo que eu estou estudando. E para a gente ter sucesso no uso da taxonomia, é interessante que a gente faça uma linguagem universal, que a gente tenha uma comunicação entre pesquisadores e pesquisadoras do mundo inteiro através de uma linguagem única, né? A gente tem para isso o latim, que é uma língua considerada uma língua morta, que não há possibilidade de mudança de novas regras no latim. Por exemplo, você lê, né, ouve Homo sapiens, né, esse nome que a gente vai, né, aprender melhor, que é o nome de uma espécie. Qual é a espécie? Espécie do ser humano, né? Homo sapiens, em qualquer lugar do mundo, na China, no Japão, na Rússia, na Alemanha, no Brasil, na Colômbia, em qualquer lugar, né, que a pessoa ouvir falar ou escrever Homo sapiens, a gente sabe que a gente está se referindo ao ser humano, né, a espécie humana. Então, essa linguagem universal que vem do latim, né, muitas vezes também algumas terminologias gregas, desses nomes científicos que parecem estranhos, né, difíceis, mas tem um objetivo, né, de ser uma linguagem universal, para que todo mundo consiga se comunicar de uma maneira mais fácil, sem, né, ter idiomas, né, diferentes, sem um nome científico ter que ser traduzido para outros idiomas. Por isso que a gente usa o latim, certo? Pessoal, e eu termino essa parte da aula fazendo uma pergunta para vocês. Quantas espécies será de seres vivos que existem? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Os cientistas também, a todo momento, fazem algumas estimativas, né? Algumas pesquisas que inferem um certo número. Isso também varia. Os cientistas também têm as suas dúvidas, né? Alguns falam que existem entre 10, outros até 100 milhões de seres vivos, né, de espécies por aí nesse mundão. Só que desse monte de espécies, né, que pode por aí existir, apenas 1,8 milhão de espécies foram identificadas, são conhecidas, têm nome. Então veja bem, pessoal, são várias espécies de animais, plantas, fungos, micro-organismos no geral, né, que estão por aí sem serem descobertas, né, sem ninguém saber o nome, sem ninguém saber a existência dessas espécies. Então muita coisa ainda há de ser descoberta, muitos nomes científicos ainda vão ser atribuídos, né, a novas espécies, e esse ramo de estudo da taxonomia, da classificação dos seres vivos que a gente está estudando, é muito importante até mesmo para o futuro da ciência, certo? Então na próxima videoaula a gente vai dar sequência falando mais um pouquinho sobre classificação e nomenclatura dos seres vivos, ok? Até lá!